Está no ar pela Mundial. Programa Conexão Holística, indicando vários caminhos para o seu autoconhecimento, com as terapeutas holísticas Lucy Moreira e Darcy Souza. Bom dia, bem-vindos a mais um programa Conexão Holística, nessa madrugada gostosa, depois de um dia cheio de festa, cansado, se preparando para dormir, não é mesmo? Hoje eu vou falar sobre conexão holística. Tem a ver com o nome do programa, sim. Vamos falar um pouquinho a respeito desse tema. Durante anos, atendendo com a mesa radiônica quântica e mais recentemente com os florais e também com o baralho cigano, eu tenho constatado a conexão que existe entre as diversas terapias, mancias e técnicas. Eu tenho observado como elas se complementam, como se integram e como apontam para o mesmo diagnóstico e orientação ou um tratamento. Aliás, não só eu, muitos terapeutas têm observado isso. Tendo em vista que nós somos energia, nossas moléculas, células, os órgãos, nossos pensamentos e sentimentos emanam frequências específicas que podem ser captadas e interpretadas através de expressões faciais, no olhar, no gestual, na postura, nas nossas atitudes. Então, nós podemos, assim, as pessoas nos interpretam, especialmente os terapeutas, né? Essas frequências são identificadas, podem ser identificadas durante uma conversa com um terapeuta, olho no olho, ou na interpretação com cartas de tarô, com cafeomancia, com runas, leitura de mãos, na radiestesia com relógio radiestésico, a gente percebe isso. Existe essa sensibilidade, então é possível captar, sim. Citando os exemplos, atendendo uma cliente com baralho cigano, pesquisando o momento que ela se encontrava, ela escolheu uma carta, foi a carta das nuvens. Dentro do contexto da consulta, mostrou que o período é de uma certa conturbação. Na sequência, passei o atendimento com a mesa radiônica e durante as aferições foi indicada uma pequena alteração na frequência mental. Então, isso pode ser um estado de agitação, de preocupação, de ansiedade, pode ser até medo. Aí, com o trabalho, nós vamos pesquisando e nos aprofundando, né? Aí, na investigação de qual o melhor recurso para conduzir o assunto, foi indicado como o melhor tratamento a cromoterapia, que ela tem a função de promover a devida harmonização e também o quinto raio com a cura, porque realmente até a saúde dela ficou abalada. Na conversa, aí ficou explicado, ela estava muito ansiosa com uma escolha que ela fez, foi uma escolha repentina, mudou toda uma programação, todo um projeto de vida que ela traçou para a sua vida profissional e foi fazer outra coisa. Aí ela passou a se preocupar, ficou muito ansiosa e os problemas atingem o físico, não? O emocional, infelizmente, atinge o físico. Uma outra situação, atendendo também com baralho cigano, uma empresária, ela é da área de decoração. Ela indagando sobre uma determinada questão, escolheu uma carta, a carta do chicote, entre outras. Ali a gente foi interpretando, isso indicou que ela estava se punindo. E continuou a leitura, as orientações, e ela foi se acalmando. Com a mesa radiônica, foi detectada autossabotagem por culpa. Alguma coisa que ela fez, ficou inquieta e estava vivendo um remorso, mas assim, uma coisa assim, fora do comum. Não foi bom. O tratamento para ela, indicada pela mesa, foi a transmutação e a libertação com o sétimo raio. Também pediu
a paz com o sexto raio. Aproveitei a oportunidade e fui além. Associei um floral com o objetivo de estabilizar o mental e o emocional dessa cliente, mais a oração do perdão, que veio a calhar com o que ela estava vivenciando. Então, foi uma somatória de recursos. Então, recentemente esta semana ela entrou em contato para dizer que estava mais tranquila, mais confortável e que ia prosseguir o tratamento. Estou na maior torcida por ela. Muito bom. Um outro detalhe, uma outra coisa assim que eu tenho praticado. Quando percebo que o caso requer, eu indico também outras terapias ou técnicas que eu não domino, mas que eu sei que são importantes para esse cliente, porque o objetivo de um terapeuta é o bem-estar da pessoa que ele atende. Ele quer que aquela pessoa saia daquela situação de desafio. Aí eu não permito que prevaleça a vaidade descabida, o ego exacerbado, de eu achar que só eu posso resolver o problema, o cliente é meu. Nada disso. As possibilidades estão aí ao nosso dispor. É assim que eu entendo. Bom, agora nós vamos aos recadinhos. Permanecem abertas as inscrições para o curso de mesa radiônica quântica, que pode ser agendados para dias úteis ou finais de semana, dependendo da disponibilidade. Isso a Darcy e eu estamos administrando. Quando ela tem os cursos dela, aí eu escolho uma data que esteja livre e vamos chegar a um acordo. Eu tenho estou agendando atendimentos e os contatos podem ser feitos no telefone 3112 2266, 3112 2266, o celular 99172 8307. A operadora é TIM, 99172 8307. Ou pelo e-mail conexõesholísticas@gmail.com ou ainda pelo Face Conexões Holísticas. Também quero lembrar que para quem mora em Curitiba ou vive na região, podemos indicar atendimentos com a Elaine. O telefone dela também, a operadora é TIM, o número 9732-7507. 9732-7507. Lembrando, eu vou participar de um evento atendendo com a mesa radiônica. Vai acontecer aqui na Rádio Mundial. É o primeiro encontro holístico Anjos da Luz 2015, nos dias 6, 7 e 8 de março. Se tiver interesse em visitar, passar por alguma terapia, por alguma consulta, pode entrar em contato comigo nos telefones informados. Eu tenho convites à disposição. Desejo a todos um grande domingo, uma grande semana, com muita paz, com muita luz, com muita harmonia. E lembrando assim, de tudo que eu falei aqui, dessas observações, vocês prestem muita atenção, vocês podem crer que o que a gente faz é com muita seriedade. A gente tem observado, o que eu falei para vocês foi essa integração, esta conexão com as terapias e com as técnicas. E outra coisa, a gente não para. Eu pretendo continuar me aperfeiçoando, fazer outros cursos, conhecer outras técnicas. Esta é uma obrigação como terapeuta. À medida que nós vamos trabalhando, desenvolvendo o nosso trabalho, vamos sentindo a carência. Eu fiz há pouco tempo o curso da numerologia esotérica com a Darcy, que é muito bom. Ainda estou na fase do laboratório. Não estou assumindo ainda a consulta, a avaliação, que ele é uma tremenda ferramenta de apoio. Ajuda a avaliar o perfil da pessoa, tá? Até a situação que ela está vivenciando, inclusive as tendências para a vida dessa pessoa, a vida pessoal e profissional. É uma coisa fantástica. Eu ainda estou engatinhando, estou fazendo laboratório. Em breve pretendo fazer outros cursos na medida do possível,
que eu quero ampliar o leque de atendimentos, eu mesma quero conhecer, me aperfeiçoar, é para o meu conhecimento, para o meu autoconhecimento, para o meu aprendizado. Não é mesmo, Darcy? Bem por aí, O que é que você vai falar hoje? Olha, Lucy, hoje eu estou fazendo um questionamento comigo e com todo mundo, né? Por que adoecemos, né? Então, o ser humano sempre adoece, às vezes por determinadas doenças, outras mesmo fazendo o mesmo... Vou explicar melhor. Às vezes uma pessoa vai fazer um tratamento e a outra pessoa faz o mesmo tratamento. Por que uns melhoram e outros não? Por quê? As pessoas nem sempre estão preparadas para se curarem. A doença é uma maneira que as pessoas encontram de se autopunirem. Então, é uma autopunição, uma maneira que elas têm de chamar a atenção das pessoas. Então, eu fico sempre me questionando que muitas pessoas querem falar assim, eu tomei o remédio, fiz remédio alopático, não curei, fiz isso, não curei, fiz isso, não curei, Então, como eu estava falando através da aurícula, eu estava falando sobre traumas que as pessoas têm, sobre tendências que as pessoas têm, e ao mesmo tempo, essas tendências são buscar o porquê que na parte psicológica, como eu sou psicoterapeuta, eu mexo na parte psicológica, então eu vou buscar o que o inconsciente dela está querendo fazer com ela mesma. Ela realmente não busca, ela não busca o conhecimento. Foi como realmente o importante do ser humano é aprender a se curar, a se conhecer. Se a pessoa não aprende a se conhecer, ela não vai se curar de nada. Eu não estou falando cura, quando somatizam, já é uma cura física. Antes que chegue nesse processo de cura física, vamos tratar a cura psicológica, a cura emocional, que em primeiro lugar está a cura emocional, gente. Se você não mexer com o seu emocional, você não consegue se curar. Então aí a Lucia trabalha através da mesa radiônica, ela vai mexer com o emocional total de vocês, porque nosso corpo, ele é cerca de 70% do nosso corpo é água. A água é emoção pura na medicina chinesa. Se você trabalhar nas suas emoções, trabalhar os porquês das suas doenças, os porquês dos seus... como eu vou falar? Uma maneira da pessoa ser capaz de tratar o mesmo assunto de maneira mais coerente. Então, ela não trata as coisas com coerência, ela trata as coisas sempre no emocional. Então, ela não vê a razão, ela não vê a pessoa como ela está psicologicamente, ela vai ver sempre como que ela está, o que ela está sendo afetada fisicamente, ou como eu vou falar na parte, vamos ser mais realista, como que a pessoa está sendo prejudicada. A prejudicada normalmente é financeiro. Então, quando a pessoa mexe no financeiro de alguém, é piada. Mas mexeu no financeiro, gente, mexeu em tudo. Então, o ser humano não tem como se livrar do fator emocional quando mexe com a parte financeira. Ele não tem como segurar o emocional quando mexe assim com a parte... Quando alguém xinga a irmã, xinga o pai, xinga o irmão, xinga a mãe, xinga o filho. A pessoa se sente junto. E é uma coisa que não deveria, porque um problema é meu, o outro problema é da outra pessoa. A outra pessoa, ela pode, né, se curar se ela quiser. Você, pessoa, não pode ajudar ninguém. Você só pode ajudar com a permissão da própria pessoa. Então, é aí onde fica exatamente, às vezes tem mães que mãe é uma bruxa por natureza. A mãe, ela consegue adentrar dentro do emocional do filho, através de orações, através de rezas, eu não sei. Da maneira que a mãe acha que é mais conveniente, que é melhor, né? A mãe, a avó e alguém que é muito próximo, porque mãe não é aquela que põe no mundo, gente. Mãe é aquela que cria. Então, a que cria é uma verdadeira mãe. O fator dela ser uma mãe que não gerou, isso não deixa de ser uma mãe. Então, essa mãe, ela tem o emocional, ela vivencia esse emocional com as pessoas, ela vivencia toda essa situação com as pessoas.
Então, esse emocional é onde as pessoas têm que adentrar dentro de si próprias e não deixar que o emocional ultrapasse os limites do razão. Vamos pensar sempre que o nosso emocional, ele está gerando doenças, está somatizando as doenças, está somatizando as coisas. Normalmente, você percebe que as pessoas têm tendência, tudo são tendência, claro, gente. Quando elas estão vivenciando o ano 2, na numerologia que eu falo sempre, o ano 2 é o ano das emoções, o ano das uniões, é o ano mas também é um ano de quê? Pessoas muito possessivas, pessoas muito irracionais, pessoas muito dramáticas, Então, o 2, como o 11, são pessoas que mexem com o emocional o tempo todo. Porque ela não está preparada para viver o dia a dia com racionalidade. Ela está sempre preparada para vivenciar o quê? As emoções que ela está no cotidiano. Então, é complicado as pessoas quererem, né, trabalhar uma situação se elas primeiro não se trabalharem. Eu falo sempre quando eu ensino, quando eu estou atendendo, que, em primeiro lugar, a pessoa tem que aprender a se conhecer. Aí, desse autoconhecimento, você vai aprender a se questionar de uma maneira mais coerente. Não só usando a razão, mas usando a emoção com a razão. Porque um está ligado no outro. Mas você não pode viver só emocional e nem viver só racional. Você tem que ter sempre o ponto de equilíbrio. Nisso aí a gente utiliza sempre a medicina chinesa. Na medicina chinesa a gente utiliza o Yang e Yang. É nesse ponto de equilíbrio que existe sempre as terapêuticas. E nessas terapêuticas, como eu utilizo muito os cristais radiônicos, então elas são pequenas esferas e cristais, elas são programadas. E essas programações nessas esferas e cristais, elas vão tratar esse lado emocional. Porque a maioria das pessoas, como eu já falei, são 70% de água dentro do corpo. O que mais torna real as coisas são nossas emoções. E os cristais trabalhando nela, ele vai conseguir fazer com que você tenha um equilíbrio, porque ele é trabalhado radionicamente com a energia de equilíbrio. Normalmente, quando você trabalha com essa parte dos cristais, você vai ver qual maneira, qual intenção que o terapeuta dá com os cristais. Você dá uma intenção, mas já está programada essa intenção dentro dos cristais. E com a sua intenção de carinho, de amor e de respeito, você vai ver como melhora mais ainda. Então, através dos cristais radiônicos, você vai aumentar a sua energia vital, né? Tomando consciência dessa situação, tomando a necessidade de você conhecer mais, porque quando você aplica um cristal radiônico, normalmente em traumas, eu utilizo muito assim, quando as pessoas têm alguns traumas, algumas resistência a remover coisas antigas, coisas que ficam guardando, sabe aquele rancor, aquelas deficiências que as pessoas têm em ficar remoendo o passado, remoendo o futuro, remoendo e não vive o presente. Então, é justamente nesse equilíbrio energético que a gente vai trabalhar com os cristais radiônicos. E o gostoso nisso tudo é que, através dos cristais radiônicos, você consegue esse equilíbrio. Normalmente os cristais radiônicos eu utilizo na auriculoterapia, né? E quando você utiliza esses cristais, você percebe no ato, em um atendimento, o quanto é importante essa terapêutica. Aliás, eu vou até fazer uma proposta para vocês. Eu vou fazer de quarta-feira. Eu vou atender, mas isso tem que ser, tem que ser agendado e vou pegar apenas umas 5 ou 10 pessoas por dia. Vai ser um tratamento de meia hora cada pessoa, a um preço simbólico. Eu não vou falar o preço simbólico porque não posso falar valores aqui na rádio. Mas vai ser valores simbólicos que as pessoas vão ser atendidas só para ela
conhecer essa terapêutica. Como é uma terapêutica nova, os cristais radiônicos, eu gostaria que as pessoas tomassem conhecimento para ela ver realmente como isso funciona. E como é o primeiro dia do mês de fevereiro, né? Então a gente precisa começar com a energia nova, com novas novidades, com novos atendimentos. E esses atendimentos vai ser, normalmente, como eu já tenho algumas pessoas que trabalham na quarta-feira, eu quero aproveitar o dia e ficar o dia e utilizar esse dia para tratamentos. Então, vamos tratar todos eles com muito carinho, muito amor e muito respeito. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tanto para cristais, né, que eu trabalho com a auriculoterapia com cristais radiônicos, como trabalho com a bioenergética, como trabalho também com a numerologia esotérica. Então, vocês entrem em contato comigo no 5641-4015, 5641-4015, ou no vivo, gente, 99502-4333, 99502-4333. Entre em contato, tenha dúvida, tire as dúvidas comigo. Tanto eu como a Lucy nós estamos fazendo essa diferenciação justamente para que a gente... para que vocês verem as terapêuticas, as duas somos terapêuticas holísticas, eu mexo na parte psicológica, eu sou psicoterapeuta, como diz a história, eu fiz psicanálise, e eu trabalho esse lado psicoterapêutico, e a Lucy trabalha nessa parte do terapeuta holístico, onde ela utiliza muitas coisas, além das terapias que ela utiliza, que é a mesa radiônica. Mas nós estamos à sua disposição para tudo, né, Lucy? Com certeza. Lembrando que a mesa radiônica ela vem a ser uma terapia vibracional. É uma ciência, a ciência mais antiga que existe, né, Darcy? Você já deu seus contatos aí, né? Já dei meus contatos. Então, como eu falei agora, assim, iniciando o programa, é interessante essa associação das técnicas, terapia com mancia, porque o baralho cigano é um oráculo, mas ele indica uma situação e a mesa radiônica constata, vai na origem, porque ela percebe. Então, é possível ler, sim. A diferença do oráculo é que ele indica o caminho, indica a situação, mas ele não cura. A mesa radiônica, na grande maioria das vezes, ela tem a condição de movimentar ondas de forma e promover uma melhora ou uma cura. Na grande maioria, tem coisa que a gente não tem permissão para resolver. E aí entram outras questões, né, Darcy? Não, entre as questões aí que eu falei, entra na parte psicológica. As pessoas, às vezes, elas sentem necessidade de ficarem doentes para chamar a atenção ou do pai, ou da mãe, ou do marido, ou do filho. Então, as pessoas, normalmente, essas pessoas idosas, elas chamam muita atenção por causa disso, né, Lucy? Elas ficam preocupadas que vão ficar sozinhas na vida e começam a chamar atenção através de outras coisas. Ou também, né, por culpa. Elas querem se punir por alguma coisa. Também, às vezes, como eu citei um exemplo aqui também, eu tenho pegado isso também. Então, ultimamente, está bem nesse lado, a falta de culpa, a falta de relação, a falta de se comprometer consigo mesma. Aprendendo a se comprometer consigo mesma, você vai ver que a vida nos ensina muito além do que a gente quer aprender. Então, que a gente tem que trabalhar o dia a dia com muito respeito um pelo outro. Como a Lucy já falou, nós somos terapeutas. E nós não somos curadores, né? Os curadores... só vai ser acionado na hora que a própria pessoa querer ser curado. Então, é uma ação, uma reação. Então, eu trabalho da minha maneira, a Lucy da maneira dela. Mas o cliente em si, eles só serão curados se realmente eles permitirem a cura. E se o universo está preparado para que aquela cura seja beneficiado para ele. Ou se aquilo não é o momento dele ser curado, que ele precisa aprender a lidar com aquela situação. Então, são coisas que a gente tem que ver o dia a dia e não tem como justificar tudo isso. De jeito nenhum. Tem um cliente, até um dos primeiros, lá nos primórdios do nosso programa, ele ligou, não vou citar o nome, foi muito receptivo, conversou com a Darcy, depois conversou comigo. E eu fiz uma avaliação à distância, até eu falei no programa, eu detectei algumas coisas e informei da necessidade de ele continuar um tratamento. Eu acredito que ele não ficou muito feliz, ele não queria resolver o problema, ele queria permanecer, mas queria permanecer de uma forma confortável. A gente não faz milagre, não é por aí. Nosso trabalho tem que ser desenvolvido com seriedade. São técnicas diferentes. O nosso objetivo é ajudar a pessoa, tirar a pessoa de uma situação de desconforto, de uma situação, às vezes, de desespero ou de uma situação desafiadora.
Tem coisas que não dá para resolver. O que a gente vai buscar com esses clientes, que acontece muito? A gente pede que eles mudem totalmente o foco. Não deu para consertar a situação, muda o foco e começa uma coisa nova. Isto é a nossa obrigação de sugerir, de mostrar, não sugerir o que ele vai fazer, mas sugerir que existe a possibilidade de outros caminhos, outra terapia que eu tenho indicado muito. Também há casos em que a apometria é necessária. Verdade, Luci. Que tem questões até de vidas espiritual, passadas. Coisa espiritual. Tem a parte que eu respeito totalmente. A apometria é um trabalho muito sério. Tem casas muito sérias desenvolvendo esse trabalho, não cobre um tostão por isso. Eu indico quando há necessidade. São Lourenço, como é o nome daquela que é gratuita? Fraternidade Espírita Dr. Lourenço. Isso, ele faz apometria fantástica, gente. Muito bom. Gente, conte conosco, ligue para desfazer sua dúvida. Um grande abraço. Fique em Deus, Deus abençoe vocês. Você acabou de ouvir pela Mundial. Programa Conexão Holística, indicando vários caminhos para o seu autoconhecimento, com as terapeutas holísticas Luci Moreira e Darcy Souza.